Aí pessoal, beleza? Mais um vídeo que a gente vai falar sobre oração, e todos nós sabemos a necessidade de orar. Mas tem algo que a gente aprendeu recentemente aqui, que a gente queria muito trazer aqui para o canal, que é o seguinte: não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Vamos continuar então aprendendo sobre isso e vamos ver um texto bíblico que fala exatamente sobre isso aqui. E se você não conhece o nosso canal, a gente tem por propósito aqui de tentar de alguma forma transmitir a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então seja muito bem-vindo aqui e vamos continuar falando de oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, baseado nesse texto bíblico aqui, a gente vai falar sobre esse tema. Então, não se preocupe com nada, mas orem por tudo. Vamos dividir esse texto aqui em 5 partes para nós compreendermos melhor. E a primeira coisa que ele fala ali nesse texto é que não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não é para a gente andar ansioso. E o que seria essa ansiedade? É nós andarmos preocupados em demasia com muitas coisas. Às vezes a gente está preocupado com coisas que de fato vão acontecer. Por exemplo, a gente tem uma entrevista de emprego no outro dia, a gente tem uma situação que talvez a gente vai precisar passar por um confronto, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa resolver determinada situação, e isso vai causando aquela preocupação na gente, vai causando aquela ansiedade. Às vezes pode acontecer de doenças mesmo. Eu não tenho a pretensão nenhuma de medicina para explicar exatamente o que é, né? Mas enfim, essa preocupação, isso que a gente vai guardando. E detalhe, tem vezes que a gente se preocupa por coisas que a gente nem tem certeza que vai acontecer. A gente fica sofrendo em antecipado pelo e se. E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Se fulano falar isso comigo? Se o outro fizer isso comigo? Se eu chegar em casa e minha esposa falar algo assim pra mim? Se ela falar isso pra mim, eu já vou falar isso. Então a gente vai desenhando um monte de coisa na nossa cabeça que a gente nem tem certeza se vai acontecer. E isso faz com que a gente se torne ansioso, a gente fique com essa ansiedade de se acontecer isso, se acontecer aquilo, aquela preocupação, uma preocupação exagerada com coisas que ainda vão acontecer, ou como a gente falou aqui, talvez nem necessariamente vá acontecer aquilo, mas a gente fica preocupado. E o texto está falando: não andem ansiosos por coisa nenhuma. Eu pergunto já, para nós continuarmos nesse vídeo: é possível a gente chegar nesse lugar que a gente não vai ficar ansioso por coisa alguma? Em Deus tem esse lugar. Em Deus nós podemos experimentar um lugar de confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Tem um texto que diz assim: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Nesse lugar de confiança nós podemos experimentar isto de não andar ansiosos por coisa alguma. A gente vai experimentar isso em Deus, a gente vai experimentar isso buscando a Deus, orando a Deus, e como fala aqui no texto, a gente continuando agora, mas em tudo. Ou seja, em tudo que nós fizermos, em tudo na nossa vida, a gente deve apresentar isso em oração. Ou seja, tem coisa que está preocupando a gente? É para a gente colocar em oração. Tem coisas que de fato está deixando a gente ansioso e isso está se tornando, está fazendo mal para a gente está virando uma ansiedade, aquela ansiedade excessiva, uma doença mesmo, da gente ter que procurar um médico, procurar ajuda por conta disso. A gente deveria apresentar também em oração a Deus. E é para nós orarmos por todas as situações. Ou seja, é para nós orarmos para o nosso trabalho. A gente vai ter uma entrevista de emprego amanhã, diz a Bíblia, porque é para nós orarmos por tudo. É para nós orarmos por nossa família, é para nós buscarmos por nós mesmos. Eu tenho uma dificuldade que eu não consigo me livrar. Você já apresentou alguma vez em oração? Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Já apresentou isso em oração? É para nós apresentarmos nossas dificuldades a Deus, é para nós apresentarmos nossos sonhos diante de Deus, as nossas vidas. O texto está falando aqui em tudo. É para nós apresentarmos em oração. Inclusive as coisas que estão nos deixando ansiosos. Então que a gente apresente de fato isso em oração. E aí o texto continua e ele fala assim: por meio da oração e da súplica. A oração, nós sabemos, é conversar com Deus, né? Falar diretamente com Deus. E a súplica, o que é? É uma oração direta, sabe? É uma oração contínua, de pedir mesmo, de pedir. Às vezes, em alguns lugares, deve falar um pedido mais desesperado, algo assim, mas é um pedido intenso para Deus. Ou seja, você continua sempre pedindo. Quando que a gente para de orar por alguma coisa? A gente para de orar por alguma coisa quando a gente recebe aquilo. E é assim, entenda o seguinte: você não vai parar de orar. Você vai parar de orar por aquilo que você pediu, mas você vai continuar orando por outras coisas. Você vai continuar apresentando sua vida em oração. Talvez a sua oração vai ser só um agradecimento. Então vamos passar o resto da nossa vida agradecendo, se nós entendemos o que Deus fez por nós. Então, assim, nossa vida de oração, nós devemos ser vida de oração. Mas vamos supor que nós estamos intercedendo pela salvação de alguém, nós estamos intercedendo por alguma causa que está muito difícil, uma doença, a gente está pedindo a Deus. Quando que a gente pararia de orar? É quando recebemos, quando tem uma resposta do Senhor.
Então é persistir na oração. Por isso que fala aqui, a gente falou, é para apresentar tudo em oração a Deus. E é para nós apresentarmos tudo para Deus na oração e na súplica. Tem momentos que a gente vai orar, tem momentos que a gente vai suplicar, tem momentos, quem sabe, vai chorar na presença de Deus, mas Jesus nos ensinou sobre o lugar secreto, ele nos ensinou que tem um lugar que a gente fecha a porta do quarto, ora ao Pai, e o Pai que vem em secreto o recompensará ou vai ouvir as nossas orações. A gente tem este lugar e é para a igreja desfrutar disso. E o texto continua e ele fala com ações de graça, ou seja, é para apresentar tudo diante do Senhor na oração e na súplica, e fala também que é para a gente apresentar ao Senhor com ação de graça. Tem um texto que diz assim, em tudo dai graças porque essa é a vontade do Senhor. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que a gente seja agradecido. É o contrário da vontade de Deus que a gente seja reclamão. A gente fica reclamando de todas as coisas. A gente está num período agora que passou muitos dias de um inverno mais rigoroso, aqui na região de Curitiba principalmente, é bem mais frio. Tinha muita gente, provavelmente, reclamando que está frio. Agora vai começar a esquentar e vai reclamar do calor. Vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, vai reclamar do presidente, vai reclamar não sei o que lá. E é uma vida de conversar com os outros e de ficar reclamando das coisas. A vontade de Deus o que é? Que a gente acabou de ver aqui. Que a vontade do Senhor é que a gente seja grato em todas as circunstâncias. Obrigado por este frio, obrigado pelo calor, obrigado por todas as coisas, obrigado pelo alimento que eu tenho na mesa, obrigado pela minha família. Que sejamos então agradecidos. E nessa súplica, e nessa oração, que nós apresentamos diante de Deus, é óbvio que nós devemos ser agradecidos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor. Esse é algo que nós devemos cultivar sempre. Uma vida de gratidão. E também nas nossas orações e súplicas, nós sermos gratos. E daí no fim do versículo fala, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, depois de tudo que a gente viu aqui, não é para a gente andar ansioso, é para a gente apresentar tudo diante do Senhor, é para a gente apresentar com oração e súplica, é para a gente ser grato e apresentar tudo diante do Senhor. Apresentar os nossos pedidos a Deus. Nossos pedidos, enfim, mais variados, tudo aquilo que a gente precisa. A gente vem desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento baseado na oração, onde a gente ora, a gente busca Deus e a gente experimenta esse lugar de confiança. Nós aqui somos, enquanto nós estamos neste mundo, nós somos falhas e necessitamos muito da misericórdia do Senhor e do Espírito de Deus para nós conseguirmos viver em obediência ao Senhor. E este lugar de confiança em Deus, a gente vai chegar conforme a gente busca mais ao Senhor e a gente depende mais de Deus. A gente falar de uma hora para outra, você que está assistindo esse vídeo, não é para você ficar ansioso por mais nada, automático, instantâneo, assim, não sei, Deus talvez pode trabalhar isso no seu coração, mas muito provável que vai ser uma caminhada, assim como tudo na nossa vida. Creia que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, ou seja, na nossa caminhada a gente vai aprender a confiar em Deus, a gente vai ter situações onde a gente vai aprender a ter paciência, a gente vai aprender tudo do Senhor, mas é uma caminhada de conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor cada vez mais. Mais um vídeo aqui que nós falamos então sobre a oração, eu espero que vocês tenham gostado, que essa palavra venha entrar no seu coração, assim como entrou no nosso aqui, que a gente venha viver este lugar de confiança em Deus, um lugar de oração, de buscar a presença do Senhor e cada vez mais confiar nele. Para de fato a gente viver essa palavra que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E se vocês lembrarem, Jesus já falou ali para as pessoas, não andem ansiosos por coisa alguma, vocês não conseguem colocar um palmo a mais de altura, até o fio de cabelo da cabeça de vocês está todos contados, enfim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os apóstolos, as pessoas que estavam ouvindo, estavam preocupados com o que comer e com o que vestir. Aí ele dá o exemplo do lírio do campo, que eles não trabalham, não faz nada, mas mesmo assim, Salomão não era tão bem vestido quanto aqueles lírios do campo. Então Jesus também está ensinando, não andem ansiosos por coisa alguma. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui nesse canal a gente procura trazer coisas que a gente tem aprendido aqui como família e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tem mais vídeos aqui em cima para vocês continuarem assistindo. Deus abençoe e até mais.